Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E nessa semana do Natal, o mercado brasileiro deu um verdadeiro presente para o seu investidor. Diferente das bolsas internacionais, o mercado brasileiro subiu forte e foi a política que ajudou dessa vez. Ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas semanas, o cenário político instável vinha prejudicando bastante o nosso mercado financeiro. Essa semana ele ajudou e ajudou bem. No início da semana, nós tivemos duas decisões do STF. A primeira delas foi do ministro Gilmar Mendes, que decidiu que o auxílio emergencial de R$ 600 não é considerado dentro do teto de gastos. Outra importante decisão foi a do plenário do STF, que julgou inconstitucional o chamado orçamento secreto, as emendas de relator. E isso mexeu com a aprovação da PEC da transição. A PEC foi aprovada prevendo gastos na ordem de 148 bilhões de reais acima do teto. Porém, foi aprovada na Câmara para apenas um ano, diferente daquilo que saiu do Senado, que era para 2 anos. E isso animou o investidor, mostrando aí o maior zelo das contas públicas. Outras duas importantes notícias que também ajudaram foi a nomeação do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para o Ministério da Indústria e Comércio, que ele vem aí do desmembramento do Ministério da Economia. E isso agradou tanto aos investidores quanto aos empresários, devido ao bom relacionamento que Geraldo Alckmin tem nos setores. E também o presidente eleito Lula deu uma declaração de que, mesmo aumentando o número de ministérios, vai manter o mesmo gasto que vinham acontecendo dentro do governo Bolsonaro. E isso também agradou o mercado financeiro. O nosso Ibovespa se descolou das bolsas internacionais e fechou essa semana em uma alta de 6,65%. Outro dado importante que também animou o mercado foi a prévia da nossa inflação oficial, o IPCA 15, que registrou uma alta de 0,52% no mês de dezembro e fecha o ano com um acumulado de 5,9%, em linha com aquilo que era esperado pelo mercado. Isso também impulsionou o dólar para baixo, que encerrou essa semana com uma queda de 2,8% e encerra cotado aos R$ 5,17. Esse bom desempenho também pode ser sentido na renda fixa. O DI para janeiro de 24 teve uma queda de 0,52% e encerra essa semana cotado aos 13,46%. Enquanto isso, a carteira de títulos públicos, o IMA geral, encerra com uma alta de 0,79% e os pré-fixados tiveram um desempenho ainda melhor, com uma alta de 1,26%. Isso mostra que o mercado já não precifica mais uma alta da Selic para o próximo ano e pode ter aí até mesmo uma leve redução a partir da metade do ano que vem, o que vinha sendo descartado depois que foi apresentada a PEC da transição, mas com ela valendo só para um ano. Isso mostra que o impacto nas contas públicas não vai ser tão grande quanto era esperado inicialmente. Além disso, no início a PEC era cogitada com gastos extratetos na ordem de quase 200 bilhões de reais. E com ela aprovada com 148 bilhões, mostra que houve uma desidratação dela aí no Congresso Nacional. Nós tivemos ainda a aprovação do orçamento para 2023, que prevê o Auxílio Brasil ou Bolsa Família de R$ 600, prevê também um salário mínimo de R$ 1.320. Além disso, o valor destinado ao orçamento secreto, às emendas de relator, foi redistribuído entre as emendas individuais dos parlamentares e gastos discricionários do Poder Executivo. Já nos Estados Unidos, o PIB do terceiro trimestre veio com uma alta acima do esperado, de 3,2%, quando se esperava 2,9%. Isso trouxe os temores para os investidores de que o Banco Central norte-americano vai precisar manter sua taxa de juros alta por um período maior. Porém, a inflação, medida pelo PCE, que é o índice de consumo e é a inflação preferida pelo Fitch para balizar sua taxa de juros, veio em linha com o esperado, alta de 0,1%, no acumulado dos últimos 12 meses, 5,5%. Isso trouxe alívio para o mercado americano na sexta-feira. Mas mesmo assim não impediu, por exemplo, que a Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, fechasse em queda de 1,16%. O S&P 500 fechou em leve alta de 0,11% e o Dow Jones fechou em alta de 0,86%.
Nós tivemos ainda a visita do presidente Vladimir Zelensky aos Estados Unidos, na sua primeira viagem internacional desde que a Ucrânia começou seu confronto com a Rússia. Ele teve um encontro com o presidente Joe Biden e também discursou no Congresso Nacional Norte-Americano. Ressaltou aí a resistência do povo ucraniano e principalmente pediu mais apoio político e apoio com armamento para continuar a sua resistência frente à Rússia. Falando no confronto, a Rússia ameaçou essa semana cortar sua produção de petróleo, depois que o G7 impôs um teto ao petróleo russo. Isso fez com que o preço do petróleo disparasse no mercado internacional, alta de 6,26%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando essa semana cotado aos $83,99. Já o minério de ferro fechou essa semana no 0 a 0, encerra cotado aos $112 a tonelada. Nós tivemos ainda o resultado ruim do PIB do Reino Unido, que veio com uma queda de 0,3%, o PIB do terceiro trimestre. Tudo isso fez com que a bolsa lá na Europa variasse bastante e fechou aí praticamente perto da estabilidade, em leve alta de 0,10% no Stoxx 600. Já na Ásia, o Japão tomou uma decisão que surpreendeu o mercado no mundo inteiro. Ele decidiu elevar a banda de rendimento dos seus títulos de renda fixa de 0,25% para 0,5% ao ano. Isso é uma decisão inédita para o país asiático. O Japão convive com uma inflação aí de 2,1% no acumulado anual, algo que não se via lá nos últimos 40 anos. O Japão normalmente tem uma deflação e isso foi visto pelo mercado internacional como um sinal de que já em janeiro o Banco Central do Japão possa enfim elevar sua taxa de juros. Lembrando que a taxa de juros do Japão normalmente é negativa. Ainda na Ásia, a China convive aí com um forte surto de Covid. Porém, devido às pressões populares, o país não tem adotado mais a sua política de Covid-0. E declarações do governo essa semana dão conta de que para o próximo ano ele vai continuar estimulando a economia para tentar se recuperar da crise imposta ao longo desse ano de 2022. Nós tivemos ainda a liberação por parte do FMI de 6 bilhões de dólares para a Argentina, para tentar ajudar o país sul-americano na crise econômica. Esse aporte ele faz parte de um pacote maior de 44 bilhões de dólares que já havia sido acordado entre o FMI e a Argentina para tentar impulsionar o país sul-americano e ajudar o país a sair da crise. Para a semana que vem, a última semana do ano, tradicionalmente é uma semana de baixa liquidez no mercado financeiro. Aqui no Brasil nós vamos ter a divulgação dos dados do emprego e do IGPM. O Reino Unido também divulga os seus dados do emprego. Nós vamos ter uma semana mais tranquila, o Congresso Nacional aqui vai estar de recesso, mas nós devemos ter aí a divulgação por parte do novo governo dos últimos ministérios que ainda estão faltando. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o canal, desejo um santo e feliz Natal a todos, muito obrigado e até semana que vem.